Seja bem-vindo ao Ação e Cidadania. Aqui em São Paulo existem cerca de 130 abrigos conveniados para crianças e jovens de até 17 anos de idade. E hoje nós vamos conhecer o projeto Ciranda para o Amanhã, que visita e desenvolve atividades com as pessoas que vivem nesses espaços. Para falar sobre esta ação, recebo no programa a presidente da ONG, Paula Martins Ramos. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada pela oportunidade. Também no programa, Cátia Stracieri de Oliveira, que é diretora de profissionalização da Ciranda. Obrigada pela presença, Cátia. É um prazer. Paula, para começar, conta pra gente como que surgiu, a ideia de criar essa ONG. Na verdade, a gente nunca quis criar uma ONG, Acabou acontecendo no meio do caminho. Nós éramos um grupo de mães, a gente se encontrava em festinha, à porta da escola, e cada um fazia seu trabalho voluntário, trabalho de formiguinha. E aí, um belo dia a gente se reuniu e falou, vamos fazer sacolinha de Natal para um abrigo da região? Aí, então vamos. E aí, na festinha, a gente foi entregar essas sacolinhas e foi conhecendo a história de cada um. E eram histórias muito tristes, tinha criança devolvida, enfim, a gente foi se envolvendo. E aí, foi difícil falar, então agora só até o ano que vem. Então, a gente começou a procurar como ajudar essas crianças, e aí tinha o promotor de uma das varas indicou alguns casos pra gente que precisavam de ajuda específica, e aí depois a gente teve um grande incêndio em uma comunidade aqui em São Paulo, a gente se uniu para juntar doações, e depois teve aquele frio super rigoroso no inverno passado, a gente se reuniu para juntar cobertores e alimentos, e aí quando foi ver, a gente já estava com um grupo super engajado, assim, super unido. E aí, no meio do caminho, a gente foi descobrindo uma necessidade muito grande, que é a profissionalização desses jovens, que é o trabalho da Cátia, que chocou a gente não sabia que com 18 anos eles eram acolhidos sem nenhuma estrutura, sem nenhum preparo. Então, a gente começou a procurar padrinhos para esses jovens, para que eles pudessem, para patrocinar esses cursos e tudo mais. E aí, o que aconteceu? A gente precisava de uma conta, porque eu não podia receber como pessoa física, o curso de um monte de gente e tal. Então a gente virou ONG para poder ter uma conta e aí a gente acabou oficializando um trabalho que já acontecia na prática. E como a gente conhecia essas crianças, a gente não conseguiu focar em um abrigo, que era a ideia original, era fazer um abrigo por ano. Estruturar, arrumar móveis, arrumar tudo e no seguinte passar para o próximo. Mas a gente não conseguia se desapegar, dos que ficaram. Então a gente foi acumulando e a gente terminou com 18 abrigos e 350 crianças. Uau! E quantas pessoas são voluntárias hoje e todas são mulheres? Todas mulheres. Os maridos apoiam muito, porque não tem como sair, tem que buscar na escola, ficou preso em reunião, ou vai numa festinha levar as crianças, sei lá, para uma festa de junina, por exemplo, e eles ficam com as crianças, eles levam, eles buscam, eles carregam carro, mas as voluntárias somos todas mulheres. Cátia, a Paula falou de 18 abrigos, 300 crianças. Vocês pretendem ampliar, o número de abrigos ou ainda não dá conta? Infelizmente ainda não dá conta, A gente está trabalhando com esse grupo inicial, Então, principalmente, são várias demandas, mas a demanda da profissionalização abrange o grupo acima de 14 anos, Onde a gente busca cursos, os básicos de informática, auxiliar de escritório, e alguns fazem cursos até mais elaborados, depende da idade, Curso de cabeleireiro, curso de fotografia. A gente tenta, quando eu entro no abrigo, eu vou conversar com eles, que eles podem sonhar. Eu falo assim, olha, eu venho dos sonhos, o que vocês querem ser? Vocês querem ser médico, vocês querem ser engenheiro, vocês querem ser mecânicos, o que vocês querem ser de verdade? E a ONG entra, o trabalho das voluntários é arrecadar os padrinhos ou eu procurar cursos gratuitos ou parcerias, enfim, que a gente possa atender de verdade esses sonhos. E às vezes até a nossa maior dificuldade é eles acreditarem que eles podem, No meio desse caminho, a gente tem outras dificuldades, a gente vê a deficiência de aprendizagem, o analfabetismo em jovens de 14 e 15 anos. Quer dizer, a gente começou com um trabalho e a gente está abrindo muito, que nem agora a gente está com a sementinha de um projeto de alfabetização para os jovens e para as crianças, Porque uma criança de 10 anos que não sabe ler e escrever é muito sério, um rapaz de 15 anos que não sabe ler uma ficha também é muito sério. E nisso surgem parceiros, Acho que a gente está sendo muito agraciado, E pela bondade das pessoas, e tem algumas parcerias importantes. Agora uma empresa grande ofereceu uma capacitação para 40 jovens nas férias, então eles vão passar o dia na empresa fazendo um curso básico, assim, ferramentas básicas de Word, Excel, entrevista, currículo. Então, assim, o nosso trabalho é
é muito grande na área de educação. Até esses dias a gente falou, não é mais profissionalização, a gente preza a educação e a profissionalização. Hoje o principal objetivo da ONG, assim, o nosso principal projeto de 2017 é esse projeto de alfabetização. Porque a gente percebeu que os cursos estão sendo mal aproveitados porque eles não conseguem, não é que eles não querem, eles não conseguem. Então agora a gente quer pôr psicopedagogos e professores em todos os abrigos para que eles tenham esse acompanhamento, melhorem as noções básicas, né, de português, de tudo, para que possam então ser profissionalizados. Então acho que 2017 a gente está com essa demanda. Da ajuda, mas é o nosso foco. A Kátia falou da parte de profissionalização, mas geralmente, né, essas casas, esses abrigos, eles precisam suprir necessidades como alimentos, higiene, esse tipo de coisa. Como que funciona? Vocês vão atrás dessas coisas que eles precisam, buscam doações? Nós temos grupos, né, com os abrigos, num aplicativo de celular, e aí eles mandam essas demandas pra gente. Então, oficialmente, eles têm um convênio, eles recebem, o básico eles recebem, de alimentação, de vestuário, mas acontece muito de surgir um caso urgente que precisa de um médico, de um atendimento psicológico, de um terapeuta, de um fisioterapeuta. E aí eles ficam na fila e a urgência é muito maior. Então eles mandam essa demanda direto pra gente, precisamos de curso, essa semana precisamos de material de limpeza, porque a gente o material acabou, o mês não acabou ainda, a gente não consegue limpar o abrigo, então, e até foi um grupo, foram algumas voluntárias da ONG que já arrumaram, já conseguiram, já compraram, já foram entregar, são super rápidas, né? Um grupo bem bacana. E a gente vai, assim, embora não seja o objetivo da ONG, a gente tenta atender tudo que eles precisam na medida, né, dos nossos braços. A gente tenta ajudar em tudo que for possível. Você falou de tratamento, como que é a viabilização, né, desses tratamentos, principalmente médico, odontológico? A gente apela para a nossa rede de apoio mesmo. Então, assim, a minha terapeuta atende um jovem, a minha prima atende a fono, a médica, amiga dela atende. A gente vai... aí no grupo das voluntárias tem uma dentista, ela se oferece para atender. E aí, assim, a gente vai no boca a boca pedindo na cara de pau, né? Exatamente. E aí as pessoas costumam ser muito receptivas, assim, a gente... Sim. Tem muita sorte. Eu acho que assim, a caridade, às vezes o pessoal pensa que é um negócio que dá muito trabalho, né? Exige muito envolvimento, mas as pessoas querem doar e as pessoas querem um canal. Então, às vezes você é um profissional, um médico, um dentista, e ele quer ajudar, só que ele não sabe por onde. Então, eu acho que a gente também é um canal para essas pessoas que estão querendo ajudar. Então, para ele não custa nada um oftalmologista atender 4 crianças num período da manhã. E ela faz isso com muito prazer. Então, eu vou falar, até não acho tão difícil a gente achar esses profissionais liberais que contribuem na ONG para esse serviço. Então, 60 mulheres, imagina, a gente conhece um monte de médico, aí a coisa vai e flui muito rapidamente, né? E eu acho também interessante colocar que esse trabalho que a gente faz é muito em parceria com a equipe técnica dos abrigos, que são muito receptivos ao nosso trabalho. A gente vem ajudar porque eles têm essa preocupação e eles também procuram cursos, mas é muito difícil ver uma equipe pequena todas essas demandas que eles precisam e o dinheiro para pagar um curso. Enfim, então a gente soma e eu acho que o trabalho está crescendo tanto porque existe essa parceria. Né? Eles precisam da nossa ajuda, a gente precisa da ajuda deles para conscientizar os jovens, olha, vamos poder sonhar mesmo e vamos crescer, né? Falando em sonhar, vocês também promovem festas e eventos lúdicos, né, para essas crianças e jovens. É a parte gostosa do trabalho, né? A gente não faz com a frequência que a gente gostaria de fazer, porque infelizmente demanda tempo, trabalho e tudo mais, e todas temos outros trabalhos, né? A ONG é um trabalho voluntário, mas, enfim, todas nós temos os nossos afazeres. Mas é a parte gostosa do trabalho, assim. A gente tenta fazer festa junina, festa do Dia das Crianças, sacolinha de Natal, Páscoa. Então, no Natal, a gente foi com o Papai Noel nos abrigos, foi super bacana, foi super especial a carinha deles vindo do Papai Noel. É a parte gostosa, né? E eles ficam muito felizes. E o bacana é que a gente chega ao abrigo depois e eles falam, tia, te conheço da festa que tinha o caminhão de bombeiro. E aí você fala, já cria um vínculo, porque a gente consegue acessar e profissionalizar, porque eles já conhecem a gente e já confiam na gente. Então, acaba ajudando no objetivo da ONG também.
Isso que eu ia perguntar, Kátia. Como que é a relação de vocês com as crianças? Vocês acabam se apegando? A Paula já falou, né, desse processo todo do início do trabalho. Você sabe que, pessoalmente, eu sempre quis fazer um trabalho em abrigo e eu sempre tive muito receio, porque eu sou chorona e eu continuo chorona, inclusive. Mas a gente consegue administrar isso, porque até eu tenho um pensamento muito meu e a gente divide, compartilha na ONG, no fundo é isso. E eu falo muito para os jovens e eu acredito nisso. Olha, o passado não estava na mão deles e às vezes são histórias muito tristes realmente, né, com muita violência, abandono, enfim. Mas que a gente tem possibilidade de mudar o futuro. E se eles pegarem o futuro deles com as mãos, eles vão fazer um futuro maravilhoso. O que eles não podem é perder para esse passado, para esse agressor. Quer dizer, você ter uma criança que é um jovem insatisfeito, enfim, muito triste, que vai mal no emprego, que fica na rua, isso é esse passado vencer. Então isso me alimenta, a gente fica muito triste, muitas vezes a gente sai, quando escuta uma história, a gente fica derrubado. E por outro lado, gente, uma coisa muito impressionante, tem crianças com histórias assim muito graves e elas são muito fortes. Elas continuam sendo crianças, apesar da violência delas. Então eu acho assim muito legal esse trabalho, porque eu amadureci muito. E eu acho que a gente não tem que ficar chorando e coitadinho, a gente tem que ter lá e ajudar, porque eles têm muita força, né? Então eu acho que é isso que alimenta a gente. Paula, e você? Se apega demais? Ah, mega, né? A gente se apega e aí e o que acontece assim, a gente chega, né, quando a gente entra no abrigo, parece, a gente se sente Papai Noel, assim, eles vêm correndo, é uma troca muito gostosa. E claro, cada uma tem as suas afinidades, então tem as pessoas, os jovens com quem a gente conversa mais, tem os que não dão abertura e a gente respeita também, porque né, não dá para impor uma relação. Mas é muito gostoso, assim, a gente tem alguns que vão passear com a gente, que acabam, às vezes vão para as nossas casas ou nas nossas festinhas, enfim. E é um vínculo muito gostoso, assim, não era premeditado, mas foi uma consequência muito gostosa. Tem uma idade deles que é mais arredia, vamos dizer assim, os mais velhos são ou não tem isso? Não. Eu acho que todos, adolescente em qualquer lugar. Até quando eu comecei a ligar nos abrigos e falar com os assistentes sociais, falava do meu projeto, que eu achava que todo mundo vai achar o máximo. Ele falava, Kátia, adolescente em qualquer lugar. Tem gente que vai achar o máximo, tem uns que vão começar e vão querer desistir, e a gente vive isso na prática. Mas eu vejo que quando a gente vai, eu começo, um grupo que a gente entra e não conhece ainda, a gente começa a falar, eles ficam aquela brincadeirinha, às vezes até, né, fazendo piadinha, coisa de adolescente, né? Mas ali a pouco eles se abrem, eles querem mostrar o quanto eles podem, né? Mostram os cadernos, a gente tem vários desenhistas, assim, muito talentosos. Esses dias um menininho preencheu a ficha, um rapaz de 15 anos, e colocou assim, eu falei, olha, o que você gosta de fazer e tal? Tem meu questionário. Ele falou, olha, eu sei fazer 25 origamis. Gente, eu não sei nem começar um origami. Então, são talentos, né? Então, é assim, existe um pouquinho de resistência, mas no fundo, quando eles veem que eles são acolhidos, a coisa flui. A gente vai continuar nosso bate-papo daqui a pouco, vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com Ação e Cidadania. Estamos de volta com Ação e Cidadania, hoje conhecendo a ONG Ciranda para o Amanhã. Continuo na companhia da Paula Martins Ramos, que é presidente da Ciranda, e da Kátia Stracieri de Oliveira, diretora de profissionalização. A gente falou um pouco no outro bloco sobre a questão psicológica dessas crianças, né? A gente sabe que são quase 3 mil crianças aqui na cidade vivendo nessa situação, né? Crianças e adolescentes vivendo em abrigos, como a Kátia já falou, eles enfrentaram diversos problemas de violência. Como vocês fazem, né, para ajudá-las nesse acompanhamento psicológico? Tem psicólogos, terapeutas que auxiliam vocês nessa questão? Tem. Na verdade, a gente sempre fala, né, que a gente vê o pior e o melhor do ser humano todos os dias. Então, a gente vê a crueldade, vê o abandono, vê a maldade, porque são coisas, né, inexplicáveis. E a gente vê a solidariedade, as pessoas estendendo as mãos, a gente vê profissionais parando de almoçar, então assim, minha agenda está lotada, mas vem na hora do almoço que eu atendo. Então é muito bacana isso e a gente acompanha o resultado, a gente vê como transforma, como você
quando você proporciona uma estrutura para essa criança, como ela se transforma na sua frente. Então, com psicólogo, com terapeuta, com fisioterapia, a evolução deles é muito gratificante. E eles precisam, né, desse acompanhamento. Sim. Dentro dos abrigos, sempre a célula técnica do abrigo é uma assistente social, uma diretora e um psicólogo. Eu acho que é muito importante isso existir em São Paulo, diz que alguns anos atrás não tinha, não era assim a estrutura. Então eles têm, só que essa psicóloga, ela dá um atendimento geral para todos. Então esses casos pontuais que realmente precisam do acompanhamento, quando chega essa demanda para a gente, vai. Né, eles vão e eles respondem muito bem ao tratamento, né, normalmente é assim. E no caso dos adolescentes, né, que estão prestes a completar 18 anos, vocês têm alguma preparação? Porque eles têm que sair dos abrigos, vocês têm alguma preparação, trabalham com isso, para preparar mesmo, eu acho que a cabeça desse adolescente que viveu tanto tempo, né, em relação à Kátia também, a parte profissional, né, porque ele vai ter que procurar um emprego. A gente gostaria de fazer mais, né? A gente não tem estrutura para isso. Seria bacana fazer um acompanhamento durante o último ano de abrigamento. Então, mostrar mesmo, para desenvolver a autonomia deles, como pagar contas, como lavar a própria roupa, mas a gente não consegue atingir isso. Muitos abrigos fazem, então no último ano os jovens já lavam a própria louça, já lavam a própria roupa, eles tentam trabalhar isso de uma certa forma, na medida do possível, porque também os abrigos não têm condições de encaminhar todos esses jovens. Não existe em São Paulo, existem pouquíssimas repúblicas jovens, então muitos acabam ou indo para as ruas ou voltando para a família agressora, o que é muito complicado, mas falta tudo, não tem... Eu acho que aí é o ponto fundamental da ONG, como é importante, porque assim, a educação vai trazer a profissionalização e vai trazer uma autonomia muito rápida. Então eu acho que assim, apesar da gente atender todas essas demandas que a gente está falando aqui, o nosso foco, a ideia de todo mundo que entrou, olha, eles precisam ter um futuro muito melhor do que o passado deles. E isso só a educação. Né? Só a educação vai trazer isso para eles. Então, por isso que a gente começou com os cursos profissionalizantes, que felizmente em São Paulo a gente tem assim, uma gama grande de cursos, inclusive bolsas no Senai, no Senac. Até estava conversando aqui um pouco antes de entrar, eu descobri aqui que tem a Fundação Jovem Profissional na Prefeitura, que é um projeto fantástico. Incrível. Né? E que a gente vai ter algumas inscrições agora, de 8 a 10 jovens, quer dizer, muito bom. Né? E a gente está abrindo para alfabetização. Né? Porque precisa. Então a gente vai realmente, a ideia é resolver e a gente está torcendo muito para em muito pouco tempo a gente ter os jovens dentro das universidades, né? E a gente poder custear isso ou buscar as bolsas, porque eles têm potencial, né? E eu acho que até no caminho a gente vem conversando e assim, o que eu lamento de ver essas crianças, não as do abrigo que já estão acolhidas, mas a gente vê às vezes uma criança numa situação de abandono na rua, nos faróis, e isso comove muito a gente. O quanto o potencial está sendo desperdiçado de excelentes médicos com grande sensibilidade, engenheiros, jornalistas, né? O que está sendo desperdiçado ali, né? Então, que vai ser bom para todo mundo, para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro, né? Então, eu acho que o foco da ONG, eu entrei, né, como todas entraram, e vesti a camisa e a gente trabalha muitas horas nisso, né? Apesar da gente ter as nossas atividades profissionais, é porque a gente acha que isso pode mudar a vida deles e isso muda o mundo. Né? E muda mesmo. E vocês mantêm contato com esses jovens que acabam saindo dos abrigos? A gente tenta, não são todos que querem ter o contato, mas a gente tenta acompanhar muito. Um dos casos que mais comoveu a gente foi um dos primeiros que a gente profissionalizou. Ele já tem mais de 18 anos, então a gente consegue ter contato, consegue trocar telefone, ele manda as fotos do estágio, a gente acompanha a vida dele. E aí, logo no começo, ele marcou com a gente, ele queria marcar um café. E a gente ficou meio sem entender por quê, né? Porque a gente não está acostumado a ouvir obrigado, não é nem o foco do trabalho. E aí ele sentou assim, olhou e falou, só queria olhar no seu olho e falar, obrigada, você mudou minha vida. Aí eu já... um chororô geral na mesa, a gente estava com a outra fundadora da ONG, que chorou um monte, a Isa. E foi muito comovente, assim, sabe? E aí a gente percebeu que é importante acompanhar esse depois, porque a gente vê o resultado, né? A gente plantou e aí a gente vê lá na frente o que a gente vai colher. Isso que eu ia perguntar, como que vocês controlam a emoção na frente das crianças? Porque não é tarefa fácil. Não.
Ah, eu choro todos os dias. A Kátia também, a Kátia chorou, né? Eu sou a chorona, a inclusive. gente chora, não tem, é inevitável. A gente tenta não... Quando é uma história, por exemplo, eles contam com muita naturalidade. Eles contam, eu tava ali, apanhei, e você não pode reagir, não pode tolir. Então é muito difícil. Mas a gente entra no carro e volta chorando pra casa, né? Não adianta. Difícil, né? Bem complicado. E como funciona o programa de apadrinhamento? Funciona assim, a gente tem uma lista de jovens, no site tem alguns, a gente tem alguns que não estão no site ainda, e tem essa questão da alfabetização agora que também entra no apadrinhamento. E aí a pessoa escolhe, por exemplo, tem uma pessoa que quer fazer um curso de cabeleireiro. Então ela escolhe e fala, eu quero ajudar a fulana que quer fazer o curso de cabeleireiro. Aí ela manda um e-mail e a gente manda o valor. Ela pode pagar esse valor integral, ela pode pagar parcial, a gente junta, vai juntando os padrinhos. Quando a gente tem o valor total da mensalidade, a gente matricula e presta conta todos os meses. Então manda o boleto pago, fala, olha, ela está frequentando, foi aprovada nesse módulo. A gente dá uma satisfação, porque o padrinho quer saber também onde ele está pondo dinheiro e tudo mais. Sempre preservando a imagem, porque a gente não pode divulgar nem o rosto, nem o nome dessas pessoas, né, dessas crianças, desses jovens. Mas a gente tenta, ao máximo, criar essa identidade, criar esse vínculo para que eles vejam que eles mudaram realmente o futuro de alguém. E aí, quando acaba o curso, a gente presta contas, mostra como ficou e pergunta se quer continuar apadrinhando ou se encerra por ali, né? Existe a possibilidade também desse padrinho, se ele quiser, conhecer esse jovem que ele está ajudando, tá? Isso é bem bacana, alguns querem, outros não. E também, às vezes, você depende do jovem querer ou não. Sim, também. E também, às vezes, as pessoas contribuem, sei lá, um curso de cabeleireiro custa, sei lá, R$1.000, vamos supor, tá? A pessoa, não, eu não tenho R$1.000, mas eu tenho R$100 e eu quero ajudar esse jovem. Então, é nisso que a Paula falou. E a gente vai somando, quer dizer, você é o padrinho de uma criança, de uma parte daquele sonho. Você não precisa pensar que você tem que ter todo o dinheiro. Enfim, a gente vai compondo e a gente mesmo completa também. E a gente completa. A gente faz um rateio entre as voluntárias. Todos os meses a gente termina e fala, bom, faltaram tantos reais, a gente divide. Tem gente que dá valor fixo, enfim, cada um contribui como pode. E a gente tenta sempre... às vezes os padrinhos desistem no caminho, por exemplo, a gente tenta sempre manter para não... Concluir os cursos. Isso é fundamental. Para eles concluírem, né? E eles verem que a coisa tem um começo, meio e fim, e eles não serem abandonados num projeto desse. Então, quando a gente entra em qualquer projeto, a gente sabe que a gente vai ter que ter pernas para chegar no final, né? Vocês conhecem muitos casos, né, dessas crianças, a gente falou do jovem, né, que acabou saindo, foi agradecer vocês. Tem algum caso que marcou bastante vocês, um caso de superação de alguma criança? Tem, né, é uma menininha, acho que é inevitável falar dela. Ela foi notícia em todos os jornais, faz umas 2 semanas, era torturada pela mãe e pelo padrasto, e enfim, a vida inteira de sofrimento, eles foram condenados recentemente. E a gente criou um vínculo muito forte com ela desde o começo. A gente já prestava serviços para o abrigo quando ela foi acolhida, então foi imediato. E é incrível porque assim, ela é um raio de sol, a gente não consegue entender. Parece que a história ela tem? Ela está com 10 anos. Ela conta as histórias como se ela estivesse contando um filme e está sempre sorrindo, sempre feliz. Sempre falando coisas boas e positivas, muito carinhosa, abraça, né? Ela é muito especial, assim, existem muitos casos tristes, muitas histórias cruéis, mas o que impressiona no caso dela é a superação dela em tão pouco tempo. Em pouquíssimos meses de abrigamento, ela era outra criança, enfim, como se nada tivesse... Não, claro, né? As marcas continuam lá, emocionais, físicas e tudo mais, mas como ela superou rápido e como ela consegue ser feliz e ser criança. No serviço voluntariado, no serviço de voluntário, quem ganha mais são os voluntários. É verdade. Qualquer um que entrar no serviço voluntário vai perceber que o maior benefício é quem está fazendo a ação. A gente aprende muito, a gente revê nossos problemas e eu acho que a gente cresce um pouco como ser humano. A gente falou do projeto da alfabetização. Só para encerrar, vocês têm mais algum plano para o futuro da ONG? Algum projeto já em vista? Esse da alfabetização, né? A gente, na verdade, está até um pouco desesperada, porque a gente não esperava. A gente não esperava, assim, a gente sabia que existiriam analfabetos, mas a gente nunca imaginou que fosse nesse grau e que tantos fossem analfabetos funcionais, porque eles não entram na categoria de analfabetos, mas eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem escrever um texto. Então, isso virou prioridade absoluta da ONG em 2017. Né?
E Paula, você quer deixar o contato para quem se interessou, quem quer, por favor, apadrinhar uma criança ou contribuir de alguma forma, virar voluntário? Por favor. O nosso site é www.cirandaparoamanhã.org.br. Tem a aba de contato, onde tem e-mail, você pode mandar direto via site. Tem o Instagram, que é Ciranda para o Amanhã, tudo junto. E tem o Facebook, que é Ciranda para o Amanhã. Paula, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Kátia, muito obrigada também. A gente agradece. E obrigada a você que nos acompanhou neste Ação e Cidadania. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.